E aí, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Meus caros, aqui neste vídeo eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive que foi uma das mais intensas assim que eu tive até hoje, que até hoje eu consegui presenciar, né? E que realmente marcou muito e até hoje não consigo esquecer. Foi de um processo de clarividência onde eu vi, né, a consciência, o espírito, né, meio que praticando aquela arte do autoextermínio. Então não vou falar aqui porque é uma coisa meio pesada, né? Então, meus amigos, às vezes nós vemos certas coisas, ou melhor, nós ouvimos falar certas coisas, só que nós não temos a dimensão, nós não conseguimos quantificar o que é isso. A não ser que nós vivenciamos a experiência, né, com alguém próximo e por aí vai. Então nós vemos, né? Então, meus amigos, foi uma experiência muito punk, muito pesada assim, e que me serviu como um gatilho para outras coisas, né? Um alerta para outras coisas, né? Então, vamos lá. Certa noite, eu estava eu estava me preparando para correr, né? Porque caso vocês não saibam, eu tinha o hábito de correr à noite, né, na rua aqui na zona sul de São Paulo, né? E certo dia, certa noite, né, numa sexta-feira, eu estava me preparando, né? Eu estava me alongando. Antes de começar a correr na rua, eu gosto de me alongar bem, né? Deixar o músculo bem aquecido, enfim. E eu comecei, né? Fazer minha corrida noturna. Quando eu estava mais ou menos ali debaixo do viaduto da Avenida Washington Luiz com a Roque Petroni Jr., passando ali correndo, né? Me desculpe, tô meio gripado ainda. Eu comecei a sentir uma coisa muito pesada na minha cabeça, parecia uma pressão assim, algo querendo entrar na minha cabeça. E eu correndo, né? Correndo, tudo direitinho e tal. Quando chegou na altura da segunda ponte, né? Que é da Avenida Vereador José Diniz, já com a Vicente Hall, aquela dor de cabeça ela ficou mais forte. Falei, caramba, que coisa esquisita, né? Eu nunca tive isso, né? Bom, enfim, aí eu continuei a correr. Aí eu cheguei naquele cruzamento da Avenida Santa Amaro com a Roque Petroni Jr. Aí, gente, aquela dor começou a ficar mais intensa, parecia que tinha um prego enfiando na minha cabeça, né? Falei, bom, alguma coisa está errado, né? Seja lá o que for, eu não vou parar de fazer minha corrida por conta disso, né? Aí eu peguei e subi a Santa Amaro sentido a estátua do Borba Gato, né? Atravessei ali na altura da Rua da Paz e eu voltei por trás ali, né? Onde era a Ciba Geigy antes, né? A empresa Ciba, né? Aí eu voltando aqui pela Chácara Flora, coisa e tal. Quando eu estava novamente, né? Isso já na volta, passando por debaixo do viaduto da Washington Luiz, mais precisamente ali na Rua das Flechas, eu vi uma forte buzina, bem alta assim, sabe? Como se fosse bater em algo, né? Só que eu não escutei a freada,
só a buzina e aquele farol alto. Quando eu olhei para trás, uma pessoa, uma menina, mais precisamente, de cabelos assim, até mais ou menos aqui assim, cor branca, né? Magra, ela me olhou e se jogou na frente do carro. E eu pus a mão na cabeça e falei, meu, o que é isso? Né? Só que quando o carro passou, é uma coisa assim meio assim, é bem impensável. O carro passou tranquilo, como se nada daquilo tivesse acontecido. Eu olhei assim, aí quando o carro passou, né? Quando o carro passou, eu olhei assim, atrás do carro, a menina estava assim, ó, com o rosto grudado no vidro, assim, atrás do carro, com as mãos, assim, ó, com aquele o olhar de desespero, com as duas mãos grudadas, assim, no vidro, assim, atrás do carro. E eu parei de correr, né, porque aquilo ali realmente me deixou impressionado. E olha que eu não me impressiono por pouca coisa. Mas de fato, essa situação me deixou muito impressionado. Aquele ar de desespero. Sabe quando a pessoa ela ela tem um peso que ela não está aguentando e ela faz de tudo para se livrar daquele peso, né? E quando ela consegue, ela vê que o peso continua com ela e o pior, que ela está numa situação que ela está se vendo, né? Fora já do seu corpo, né? E vendo a vida aqui, a nossa vida aqui encarnada, né? Então depois eu fiquei meditando sobre isso, eu fiquei pensando, né? Engraçado, né? Passou uma semana, 2 semanas, passou um mês. Aí eu estava tomando banho, né? E aí na hora de lavar a cabeça começou a vir uns blocos de informações, né? Como se fosse blocos assim. E dentro do meu pensamento ia meio que montando assim as informações, né? A arquitetura das informações. E falava assim que aquilo que eu vi, de fato, foi uma menina nova, jovem, né? Que ela cometeu aquele ato, né? De por fim a sua própria existência. Que eu não gosto de falar aquele outro nome porque eu acho muito pesado, eu acho que é desnecessário. E ela ficou presa naquele ciclo mental. Então, ou seja, aquilo que eu vi, na verdade, era o sofrimento dela. Ela estava reproduzindo todo aquele momento que ela passou, né? Ela ficava aquele martírio, né? Aquele loop na cabeça dela, assim, sabe? Gente, é uma coisa muito pesada, viu? Tanto que no dia seguinte, peguei o metrô, fui até a estação Armênia, antiga Ponte Pequena, né? Já início ali, já da Zona Norte ali, divisa com Bom Retiro, coisa e tal. Eu fui lá no Santuário das Almas. Quando eu cheguei lá, né? Você, não sei se você já conhece aqui em São Paulo, cada igreja do Santuário das Almas, que você entra, você passa ali pela ali pelo saguão da igreja, né? Tem uma porta assim, tem uma porta assim na sua lateral esquerda. Você entra, você vai sair lá no estacionamento. Depois assim na lateral esquerda vai ter a secretaria, os banheiros e tal. E lá na frente vai ter um velário, né? É um velário bem bonito, bem grande assim. E eu fui lá. Eu não sabia o nome daquela menina, né? Mas eu firmei aquele rostinho dela, firmei aquele peso, todo aquele sofrimento, e eu rezei, firmei a vela, assim, sabe? Firmei a vela, assim, pedi, assim, sabe? Aquela vela, aquela vela,
sei lá, eu acho que em menos de 2 minutos, nem isso. Eu firmei a vela, eu acabei de rezar, quando olhei pra vela assim, toda derretida assim. Sabe quando a vela chora? Muito chorada assim, sabe? Muito, muito. E lá não venta, que ela é fechada, tem a porta de vidro e tal, lá é bem bonito, né? A vela chorava. Eu tive que acender mais 2 velas, né? Para que ela pudesse queimar de forma linear, de forma sem ficar aquela coisa assim sofrida, aquela expressão de sofrimento, né? No corpo da vela, quando ela queima, assim. Gente, quando a vela queimava, que foi muito rápido, assim, a primeira vela principalmente, foi assim, sabe, uma coisa muito rápida. Ela ficou toda deformada, assim, ó. Parecia aquelas, sabe, aquelas velas que. Não sei se vocês lembram, quando passavam lá pelos portões do cemitério, tinha aquelas. Tinha aqueles espaços que você punha as velas, assim, pro lado de fora do muro, assim, na calçada, sabe? Obviamente ali pega vento, então a vela vai queimar tudo torta, né? Mas ali a vela ficava daquele jeito, só que não tinha vento nenhum. A vela tava assim, fincada retinha, assim, sabe? Direitinho. Toda derretida, né? E a segunda também já ficou bem derretida assim. Só que aí um ponto que eu acho que é um divisor de águas. Quando a vela começou a queimar, ela ficou toda desfigurada. Quando chegou mais ou menos no meio dela, parou. Ela foi queimando normal. E o mais curioso, que aquela parte desfigurada, que parecia até assim uma banana descascada, ela foi descendo junto e ela não se dissolveu. A parte de baixo da vela, aquela outra metade, ela queimou certinho e a parte de cima, ela desceu tudo e ela não derreteu. Aí eu coloquei uma terceira vela, rezei de novo, pedi, né? Aí o fogo ele começou a subir, depois ele descia, ele fazia assim, depois fazia assim. Aí chegou uma hora que ele ficou bem azul, aí estabilizou. Aí eu parei de sentir aquela aflição no meu coração, né? E ali eu rezei de novo, agradeci, pedi, né? Para poder interceder naquele sofrimento, né? Para Santas Almas ajudar, tudo, né? E a vela foi queimando, mas aí eu não fiquei mais lá para ver, né? Porque eu vi que o fogo era alto, assim, depois ficou baixinho, azulzinho, e foi queimando assim. Sabe quando queima em paz, assim? Parece que tá. Eu estava esperando aquilo para tirar aqueles grilhões de sofrimento. Aí queimou assim direitinho, assim, sabe? Aí peguei, agradeci as Santas Almas, né? Deus pela oportunidade, tudo, né? Aí eu peguei, pedi licença, né? E voltei. Aí passou uns 15 dias, mais ou menos. Agora de cabeça eu não vou me recordar, mas talvez, bem, uns 15 dias, 12, 15 dias. Eu estava dormindo, e eu me projetei durante o sono num lugar como se fosse um hospital. Era um corredor vazio, né? Era um corredor vazio. Era um corredor vazio, assim. As paredes brancas, né? Toda bem branca, assim. E do lado de direito, do lado direito, a cama tá do lado esquerdo. Do lado direito, metade da parede assim, você não viu o fundo, eram só vitrais. Sabe aqueles vitrais coloridos? Laranja, azul, verde, com formas de anjo, com formas, né? De flores e coisa e tal. O sol entrava por ali, pelaquela parte assim que era só aqueles vitrais, e as cores elas se projetavam
do lado esquerdo da parede, que é onde ficavam as camas, uma atrás da outra, assim, sabe? É uma fileira enorme, assim, de camas com pessoas, né? Deitadas assim. E aquelas luzes coloridas, elas se projetavam em toda aquela parede. Pegava desde o teto, as pessoas, a maca, o chão, pegava tudo, do lado esquerdo. Vinha do lado direito, pegava pro lado esquerdo. Eu falei, nossa, que hospital estranho, né? Era tudo muito limpo, tudo muito claro. O chão, assim, era de madeira, assim, sabe? Tudo brilhante, bonito, sabe? E as pessoas dormindo, né? Elas cobertas com manto branco, assim, né? Tipo aquelas roupas de. Aquelas roupa de cama de hospital, né? Só que tudo branco. As pessoas dormindo, uma paz, sabe? E lá na ponta, lá na frente, eu vi uma pessoa se levantando da cama e falando pra mim assim, ó, lá longe. Eu olhei assim, olhei pra trás, ela falou assim, você, vem cá. Quando eu fui chegando perto, gente, era aquela menina. Só que ela estava tão bonita. Aquele mesmo jeitinho, menina de 15 anos assim, aquele cabelinho dela, sabe? Um olhar sereno, não tinha mais aquelas marcas de sofrimento no rosto. Olha, eu confesso que eu quase chorei, viu? E olha que eu sou um cara duro, hein? Eu quase chorei, eu quase fiquei motivado, emocionado. Ela chegou, falou assim, muito obrigado por tudo, sabe, que você fez por mim. Falei, mas era tudo que eu podia fazer. Ela falou pra mim assim, gente, que era tudo aquilo que você podia fazer, só que ninguém fez por mim. Foi você que fez. Aí eu falei, nossa, né? Mas você não tem pai, não tem mãe, né? Ela não respondia. Ela falou assim, ó, agora o senhor vai me desculpar, mas eu tô muito cansada ainda, né? Eu preciso descansar. Que daqui a pouco vai vir os médicos, eles vão me dar remédio, tudo que eles estão me tratando muito bem aqui, viu? Muito obrigado, viu, senhor? Falei, imagina, criança, por nada, né? Né? Aí eu peguei, fui saindo assim, ela voltou pra maca, se cobriu, ficou lá encolhidinha assim, né? Quietinha. E eu peguei e saí, né? Quando olhei para trás assim, uma porta de madeira assim se materializou. Eu peguei e saí, aquilo fechou. Aí parece que eu tomei um tranco. Eu tomei um tranco quando eu voltei pro meu corpo. Quando eu voltei, eu estava sentado na minha cama. Então, gente, é uma experiência muito profunda essa que eu tive aí, sabe? Foi uma experiência muito forte. Pois que quando Jesus falava assim, né? Orai e vigiai, né? Orai e vigiai os pensamentos, né? Não é a vida alheia não, viu? Os pensamentos, orai e vigiai, porque o mal existe. As influências negativas existem e elas são poderosas. São tão poderosas que nós nem temos o mínimo de ideia que elas são poderosas. Porque eu acredito piamente. Isso que nós vemos de casos de obsessão, de centro espírita tal, não é nem um décimo do que essas energias negativas possam ser, né? Então, gente, esse aí foi o vídeo de hoje. Novamente, peço perdão pela ausência, que realmente é muita coisa para eu fazer, né? Tenho trabalho, enfim, mas tem muito vídeo aqui, tem muita coisa que eu preciso ainda compartilhar com vocês, né? E eu não sei se eu falei para vocês, mas eu também estou criando um trabalho de cromoterapia, né? Então também estou tendo que gerar conteúdo no Instagram, coisa e tal, tá ficando bem legal. Mais para frente eu vou deixar todos os detalhes aqui no final aqui do vídeo, aqui na descrição, tá bom, gente?
Saúde e paz a todos, fiquem em paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo. Até breve.